podcast. Aqui eu entrevisto diferentes profissões com perguntas que nós crianças precisamos saber. E hoje eu estou aqui com uma profissão que para mim é emocionante por dois motivos. O primeiro, porque a minha mãe é formada e já trabalhou muito tempo com essa profissão. E segundo, porque é vital para a sociedade. Seja bem-vinda, enfermeira Monique! Obrigada, Jo, e obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Você sempre quis ser enfermeira ou pensou em seguir outra carreira antes? Não pensava em ser enfermeira. Eu acho que existe aquele costume de que às vezes as pessoas nascem já querendo ser alguma coisa. Eu realmente nasci querendo ser uma coisa, que era farmacêutica bioquímica. Não sei da onde, não sei porquê, mas eu sempre quis ser farmacêutica bioquímica. E aí, na minha época, a gente não tinha tanto acesso à internet, existia um negócio chamado Almanac da Abril, que era um almanac da editora Abril, onde traziam todas as profissões, né, de ensino superior. E o que essas profissões faziam e onde haviam faculdades dessas profissões. E aí, eu vi que existia a universidade, né, o curso de biomedicina, porque eu queria ser farmacêutica, bioquímica, mas eu queria trabalhar em laboratório. E aí, eu vi que esse curso de biomedicina, ele era mais específico para laboratório. Então, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu decidi que eu ia querer fazer biomedicina. Na época, 15 anos atrás... Não tinha esse curso aqui no Mato Grosso. O curso mais próximo era no Mato Grosso do Sul. E aí, eu fui para Maringá, que era o curso mais barato, né? Prestei vestibular, comecei a fazer o curso na Uningá, em Maringá. Fiz um ano desse curso e, por ser uma universidade privada, eu estava morando fora. Então, né, os gastos, eles eram elevados. E aí, ficou pesado para o meu pai. E aí, meu pai pediu para eu voltar, né? Fiquei morando um ano em Maringá. Eu retornei para Tangará. E meu pai falou assim, olha, vamos esperar as coisas estabilizarem, né? E aí, você volta para terminar. Nesse período, eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui em Tangará um ano, né? Sem estudar, sem trabalhar. Eu falei, vou fazer alguma coisa da minha vida. E aí, eu comecei a procurar emprego. Aí, trabalhei um tempo numa clínica odontológica. E depois disso, eu fui trabalhar na recepção de um hospital particular aqui na cidade. E aí, foi assim que eu conheci a enfermagem. Então, na época, a gente não tinha tantos enfermeiros trabalhando, né, nos hospitais, igual a gente tem hoje. Então, a gente tinha 3 enfermeiros nesse hospital, que eram, até hoje, lembro, a Cris, a Daiane e o Cleiton. Cleiton Falador, que é um enfermeiro que trabalha comigo hoje, né, na UPA. E aí, eu via eles eram jovens, eu achava eles tão competentes, achava aquilo tão tanta responsabilidade na mão deles, né? E eles todos tão novos e assim... E aí, eu sempre ficava atrás deles, perguntando... Ai, o que esse paciente tem? O que você está fazendo? E eles, assim, com muita paciência, me explicavam. Às vezes, eu entrava na UTI, que é um setor fechado, para resolver alguma coisa da recepção. E aí, o Cleiton ia, me mostrava o paciente, eu perguntava o que estava acontecendo, ele me explicava sobre os equipamentos. E foi ali que eu me apaixonei pela enfermagem. Então, foi por conta desses 3 e dessa vivência que eu tive dentro do hospital que eu falei, poxa, acho que eu quero fazer isso. E aí, decidi fazer o vestibular. Quando eu terminei o ensino médio, não tinha o curso de enfermagem aqui na Unemate. E aí, como eu fiquei um ano fora, tive que ficar um ano... né, sem estudar, nisso o curso de enfermagem veio aqui para a Unemate, e aí eu pensei, por que não? Né? Eu gostei de acompanhar a rotina deles e decidi que eu queria fazer aquilo também. Que Foi legal. assim. Que legal. Há quantos anos você é enfermeira? Há 10 anos. Nesse ano, eu completo 10 anos de formada. Nossa. Inclusive, a sua mamãe foi minha professora. Sério, mãe? Uhum. Que legal! Alguém já te perguntou se você é enfermeira-chefe ou enfermeira auxiliar? Ah, sim, as pessoas elas têm ainda essa dúvida, né, de enfermeiro-chefe, enfermeiro padrão, porque diferente das outras profissões, a enfermagem, nós temos a equipe de enfermagem, né, dentro da enfermagem nós temos
outras profissões. Então, nós temos o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Então, por conta disso, existe aí essa confusão, é natural. Então, a gente sempre ouve mesmo, você é enfermeira-chefe, mas você é enfermeira padrão, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Eles entendem que enfermeiro-chefe ou enfermeiro padrão é o enfermeiro com curso superior e o enfermeiro que não é o enfermeiro padrão é o concurso técnico. E, na verdade, enfermeiro é o enfermeiro que fez, né, o ensino superior e o técnico de enfermagem que fez o curso técnico. Mas é normal essa pergunta. Nada. Quais as diferenças entre um enfermeiro técnico de enfermagem para o pessoal de casa entender melhor? Tá, vamos lá. O técnico de enfermagem, para começar, né, ele faz o curso técnico, ele precisa ter o ensino médio, pelo menos, e para realizar o curso técnico. O curso deles, a duração é de 2 anos e meio, então uma carga horária menor do que a do enfermeiro. E eles são capacitados para realizar as técnicas de enfermagem. Então, administrar medicamentos, para fazer cuidados, então banhos, alguns tipos de curativos, né? Então, essa é a capacitação deles. O enfermeiro, quando ele realiza, né, enfermeiro de ensino superior, a gente tem uma graduação de 5 anos em curso integral, então nossa carga horária é maior. E aí, o que a gente deixa, assim, de diferença é a questão da ciência, né? Então, o conhecimento científico que o enfermeiro tem. E, além disso, o enfermeiro, ele desenvolve o processo de enfermagem, que a gente faz avaliação, né? Consulta de enfermagem, a gente avalia esse paciente, a gente encontra as necessidades que esse paciente tem dentro daquele momento que ele está vivendo. Então, um paciente que está no hospital internado. Ele está passando por um processo ali dentro, né? Um processo de reabilitação, né? Um processo de doença. E o enfermeiro, ele vai fazer essa avaliação, verificar as necessidades que esse paciente tem e desenvolver um plano de tratamento que é diferente do tratamento médico, né? Da terapia do médico, que é a medicamentosa. Então, o nosso plano de tratamento, ele é voltado para o cuidado que a equipe de enfermagem vai desenvolver com aquele paciente. Então, a gente avalia as necessidades dele. Então, um paciente que está com uma dificuldade para respirar por conta de uma pneumonia, né? Algum fator respiratório, a gente vai avaliar, vai prescrever para manter esse paciente, por exemplo, numa posição mais elevada, que isso vai, né, uma posição do leito mais elevada, vai favorecer ele a uma ventilação melhor, né, uma ventilação mais adequada. Paciente que tem dificuldade, por exemplo, de se movimentar, né? Às vezes um paciente sedado, entubado, a gente prescreve para a equipe de enfermagem fazer a mudança de decúbito desse paciente a cada 2 horas para que esse paciente não desenvolva uma lesão por pressão. Então, a gente realiza também os mesmos cuidados que o técnico pode realizar, a gente também realiza. Então, a gente pode administrar medicamento, a gente também pode auxiliar num banho de leito, a gente faz alguns curativos, mas aí a gente faz toda essa questão, né, da sistematização ali da assistência de enfermagem, né? Então, a gente faz essa avaliação, prescreve esses cuidados e avalia esse paciente para ver se esse paciente está evoluindo da forma como a gente quer que ele evolua ou se não, porque daí a gente vai precisar mudar aí, né, a nossa prescrição de enfermagem. Outra coisa que a gente realiza dentro da equipe de enfermagem é a gente que cuida dessa equipe, né, de enfermagem. Então, quando falo enfermeiro-chefe, é porque a gente acaba fazendo isso mesmo. A gente está liderando essa equipe. Então, a gente que orienta, nós que verificamos, né, se essa equipe está realizando tudo aquilo de forma adequada. Então, a gente faz todo esse gerenciamento do cuidado e o gerenciamento dos pacientes e o gerenciamento da equipe. Então, quando estamos de plantão, né, estão sob a nossa responsabilidade, além de todos os pacientes, também todos os técnicos de enfermagem estão sob a responsabilidade do enfermeiro. Então, é bastante coisa. Perfeito, nossa. Qual foi a disciplina mais difícil da faculdade de enfermagem? Nossa, a disciplina mais difícil, eu acho que foi bioestatística, porque
não era nada a ver com aquilo que eu entrei, né, na universidade. Eu sempre quis curso de saúde, então sempre fui muito interessada com tudo aquilo que dizia respeito ao funcionamento do corpo humano. Sempre. Eu acho o corpo humano a coisa mais incrível que existe, né? Tudo funciona muito bem e ninguém consegue explicar como que aquilo, né, consegue funcionar daquela forma. Então, todas as disciplinas que tinham a ver com isso, eu amei. E bioestatística foge um pouquinho daquilo que a gente espera dentro da enfermagem, né? Então, contas, enfim. Então, eu acho que foi, assim, o que saiu um pouquinho, né, daquilo que eu esperava. Eu acho que foi aquilo que eu, né, tive mais dificuldade e não me... Enturmei. Tanto. Nossa. Você fez mestrado em enfermagem também? Quanto tempo durou? Eu fiz mestrado na UFMT, em Cuiabá. O mestrado, ele, a princípio, tem a duração de 2 anos, mas eu entrei no mestrado em março e 15 dias depois a gente entrou em pandemia. Então, a universidade ficou com as aulas suspensas durante um período, né? Porque a gente estava naquelas, não sabia quanto tempo isso ia durar. As minhas aulas, elas eram presenciais, né? Então, a gente não sabia se ia durar aquele lockdown, ia durar 15 dias, um mês, enfim. E aí, nisso, eu fiquei um semestre parada. Quando a gente viu que essa pandemia não ia passar, a universidade decidiu começar, né, retornar essas aulas de modo online. Então, eu acabei concluindo essas disciplinas que deveriam ser presenciais, eu acabei concluindo elas de forma online, e aí o mestrado acabou se arrastando um pouquinho mais, né? Durou aí 2 anos e meio por conta da pandemia. Nossa, a pandemia foi bem... Foi, né? Nossa. Não se sinta constrangida, por favor. É uma pergunta de rotina. Enfermagem vale a pena financeiramente ou é só pelo amor mesmo? Olha, amor não enche barriga, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Eu nunca tive problema em relação à questão financeira da enfermagem. É óbvio que eu também nunca trabalhei em um emprego só, né? Eu acho, assim, que eu gostaria de receber o que eu recebo hoje trabalhando em apenas um lugar. Gostaria de ter esse privilégio. Em contrapartida, eu trabalho em um lugar onde eu trabalho uma vez por semana, né? Então, também não posso reclamar muito. Então, por conta disso, trabalho no SAMU, faço um plantão de 24 horas na semana, uma vez na semana só. E isso, então, me dá a liberdade, né, de ter outro vínculo, que é com a universidade, com a Unemat. E isso não me sobrecarrega, porque eu trabalho só uma vez na semana. Mas eu entendo que não é a realidade de todo mundo. Eu acho que muitas pessoas, né, muitos profissionais, infelizmente, não recebem a remuneração adequada. Eu acho que... todo mundo acha, né? Eu acho, assim, que a gente trabalha, a gente estuda, a gente se qualifica, a gente sempre acha que deveria receber mais. Eu também acho, né? Mas eu não posso reclamar. Foi por conta da enfermagem que eu consegui realizar, assim, os maiores sonhos que eu tinha. Eu acho que todo mundo tem o sonho da casa própria. Eu pude realizar com o meu trabalho, o sonho do carro novo, o sonho da viagem para o exterior. Né? Eu acho que todo mundo tem esse sonho, que é o combo do brasileiro, e eu pude realizar tudo isso graças à minha profissão. Então, eu não posso reclamar, mas eu sei que não é a realidade de todos os profissionais, tanto que a gente vem enfrentando aí essa luta, né? Na verdade, a gente já tem o piso aprovado, mas infelizmente em muitos lugares, inclusive na nossa cidade, esse piso não é pago. Então, o pessoal da prefeitura, hoje na prefeitura a gente sempre recebeu mais do que o piso, né? Mas nas instituições privadas isso não é o que acontece. E aí eu falo uma coisa, assim, para a sociedade, né? E isso eu quero falar para a sociedade, que essa luta não é uma luta da enfermagem, isso deveria ser uma luta da sociedade. Por quê? Quando a gente não recebe bem, quando a gente não é bem remunerado, o que acontece? A gente vai ter mais de um vínculo. E hoje eu tenho mais de um vínculo. A maioria dos meus colegas, se não dizer 80% dos meus colegas
do SAMU tem mais de um vínculo. Então, quando a gente fala nos técnicos em enfermagem, que tem uma rotina de trabalho de 12 horas por 36, significa que eles estão com uma rotina de 24 horas por 24 horas. Significa que eles trabalham 24 horas corrido e descansam 24 horas. Tudo isso para conseguir pagar um aluguel, fazer uma compra, sustentar os filhos. Então, não é para ter um salário maravilhoso, é para ter o mínimo e para ter o básico. E por que a sociedade tem a ver com isso? Porque isso impacta na qualidade da nossa assistência, na segurança que a gente oferece para quem a gente está assistindo. Porque a gente é ser humano, a gente também cansa, e o cansaço faz a gente errar. Então, essa é uma luta não só da enfermagem, né? Se as pessoas soubessem a rotina de uma instituição de saúde, o quanto isso sobrecarrega a gente mentalmente, fisicamente, as pessoas elas estariam muito mais envolvidas, as pessoas que eu digo, a sociedade, estariam muito mais envolvidas nessa luta junto com a gente. Uau! Hoje você atua em quais frentes de trabalho? Hoje eu trabalho no SAMU e eu sou docente da UNEMAT, da Universidade do Estado aqui do Mato Grosso. Olha, a frase, moça, o senhor acabou, está diretamente ligada na sua profissão, né? Muito, Geo! O tempo inteiro, viu? Então, me conta uma ocorrência do SAMU que você participou e era mais assustadora. Olha, Geo, no SAMU são muitas experiências. São muitas experiências tristes, né? E, assim, assustadora, eu tenho medo, são alguns surtos psicóticos, tá? Então, a gente atende muitos pacientes, né? Em surto psicótico, em questões, né? Em tratamento psiquiátrico, e já passei por alguns momentos, né? Teve um paciente, uma vez, que eu fui... Cite nomes, por favor. Não, imagina. Fique tranquila. Eu fui um paciente, já tem uns anos isso, e era à noite. E a gente estava com apoio da Polícia Militar, e esse paciente estava em surto dentro de casa. Quando ele viu que a equipe chegou, ele foi pulando de muro em muro nas casas, e aí a gente estava procurando, né, esse paciente para medicar e levar ele para o hospital. E nisso, tava os policiais procurando, né, a nossa equipe, o médico, enfim. E eu fui ajudar a procurar, e esse paciente, ele se escondeu em cima de uma árvore, estava escuro, e eu, junto com a equipe, estava procurando. Quando ele viu que não tinha mais para onde correr, ele pulou de cima da árvore, quase em cima de mim. E aí, a equipe quase teve que atender esse paciente e eu, porque eu fiquei louca de medo, dei um grito, saí correndo, porque eu falei, a gente não sabe se o paciente está armado, né? Se ele está com faca, alguma coisa. E aí eu fiquei com muito medo, viu? Sim, ele se materializou ali na minha frente e eu só gritei e saí correndo sem olhar para trás. E aí todo mundo morreu de dar risada e eu estava morrendo de medo. E até o paciente depois ele deu risada da minha cara e falou assim: nossa, eu assustei a doutora. Ai! Então, para mim, acho que foi a ocorrência mais, assim, medonha. Nossa, gente. Medinho. No geral. O que um enfermeiro do SAMU faz? Olha, no SAMU, nós trabalhamos, dentro da ambulância que eu trabalho, que é a ambulância avançada, nós trabalhamos em 3 profissionais, que é o médico, o condutor socorrista e o enfermeiro. Então, nós trabalhamos muito em conjunto ali, porque a nossa equipe é muito reduzida. Então, ali dentro, assim que a gente chega, vamos supor que a gente vai num trauma. Geralmente, eu assumo ali o controle da cervical. Enquanto isso, o médico já vai fazendo uma avaliação ali da condição geral, né, desse paciente. Quando a gente encaminha, já ajuda a fazer a imobilização dele na cena e tudo. Quando a gente leva esse paciente para dentro da ambulância, sou eu que pego acesso. Né? Então, esse paciente... Vou pegar uma veia, né, desse paciente. Se esse paciente está... se esse paciente está em parada cardiorrespiratória,
Então, eu já vou auxiliando o médico ali para a gente fazer a intubação desse paciente, auxilio a fazer a massagem, né, a compressão cardíaca, pego uma veia desse paciente para a gente correr a medicação, fazer a adrenalina, enfim. Então, ali dentro, né, dentro da ambulância, eu acabo fazendo, né, um pouco de tudo. Um mundo de coisas, né? A gente tem uma equipe reduzida, então a gente acaba fazendo muita coisa mesmo. Nossa, eu tô assim, porque quando falo de ver perto de mim, eu fico com uma gastura. E agora? Uma pergunta séria. Já teve alguma ocorrência bonita? Exemplo, parto. Ou uma pessoa que estava quase morrendo e voltou à vida? Claro, claro. E é isso que faz tudo valer a pena, né? Porque a gente vê a gente vai em muitas ocorrências muito tristes, né? Muitos acidentes, muitas pessoas que vêm a óbito. Então, é muito triste. Mas o que faz valer a pena é justamente essas ocorrências. Então, assim, a gente já foi em ocorrência da criança estar engasgada, já está inconsciente, da gente conseguir desengasgar essa criança e ela voltar a chorar. E é o choro mais lindo do mundo, que é o choro que a gente quer ouvir. Já fui em ocorrência de paciente vítima de trauma, de estar muito, muito grave. A gente conseguir fazer o resgate dessa vítima, né? Debaixo de caminhão e tudo. E, assim, quase um ano depois, a pessoa voltar lá no SAMU. Depois que ela recebeu alta, ela ficou quase um ano em tratamento. Fez várias cirurgias, muito tempo internada. E ela fez questão de voltar para agradecer a equipe que estava, né? Que eu, a médica e o condutor. Então, isso faz tudo valer a pena, sabe? É muito, muito gratificante. Como eu falei já, não existe, para mim, não existe enfermagem por amor. Eu acho que toda profissão deveria ser exercida com amor, né? Porque amor não enche barriga. É óbvio que a gente está ali com esse intuito de sustentar nossa família e tudo. Mas é muito gratificante quando uma coisa dessas acontece, quando um paciente retorna e você vê ele bem e tudo. Faz sentido, né? Faz valer a pena. Não. Então, como é ser chamada para uma ocorrência? Você fica nervosa ao saírem para uma ocorrência gravíssima? Geo, eu ainda fico sim, tá? E dependendo de algumas ocorrências, porque assim, quando as pessoas ligam, elas já passam algumas informações. Então, a gente já começa a organizar o nosso atendimento a partir do momento que você recebe a informação de que aquela ocorrência chegou. Então, existem ocorrências, às vezes a gente sabe que envolve criança ou é um acidente de trânsito muito grave, que assim, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu entro dentro da ambulância, eu rezo e eu peço que Deus me ilumine, que me guie para que eu consiga realizar tudo aquilo que eu preciso realizar. Porque às vezes eu vou em uma condição de uma pessoa muito grave que é muito difícil pegar um acesso, mas que aquela medicação vai fazer muita diferença na vida dela. E aí eu sempre peço, Deus, abençoa minhas mãos, que eu consiga realizar tudo que eu preciso realizar. Até hoje eu faço isso, eu tenho 7 anos de SAMU. E, gente, eu acho que é impossível ainda a gente não ficar nervoso. É óbvio que a maioria, assim, eu já sei o que vai acontecer, já sei, né, como vai ser, eu fico mais tranquila. Mas, com certeza, algumas eu ainda entro e, sim, eu também fico tremendo. E agora vamos para o quadro. Eu pergunto e você responde. Ai, 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 vamos lá. Qual é mais difícil? Funcionar uma criança desidratada com a mãe do seu lado falando para não errar ou imobilizar um paciente em surto psicótico. Eu vou dizer pra você que a pressão da mãe ali do lado falando pra gente não errar, eu acho que é mais pressão. Cuidado com meu filhinho de ouro. Eu acho que isso é mais difícil, viu? Agora, 2. Tentar segurar a língua de alguém que está em convulsão é tão errado quando colocar um alfinete na tomada.
Explique sua resposta, doutora. Ai, é tão errado quanto, Jo. Olha, eu sempre dou cursos de primeiro socorro. E aí, uma coisa que eu falo no final, quando eu abordo o tema convulsão, eu falo pra eles, olha, se vocês esquecerem tudo que eu acabei de falar, mas lembrar que não é pra segurar a língua, já valeu. Tudo que eu falei. Se esqueceu tudo, mas lembrou só disso, tá ótimo. A gente não vai segurar a língua, tá? Porque a chance que tem desse paciente acabar mordendo o seu dedo, machucando você é muito grande, tá? Então, a única coisa que a gente faz no caso desses pacientes, a gente tenta, se conseguir, deixar ele de ladinho, porque ele vai ter uma produção de saliva muito grande, às vezes ele pode acabar se afogando, né, broncoaspirando essa saliva, então a gente tenta deixar ele de lado, tira tudo que tiver ao redor, que possa cair em cima desse paciente, porque ele está se debatendo, então ele pode acabar encostando em algum móvel que caia em cima dele, machuque ele, então a gente evita, né, deixa esse paciente seguro. Tenta colocar uma almofadinha. Ah, não tenho, tenho uma mochila. Coloca uma mochila embaixo da cabeça dele, uma almofada, para evitar que ele bata a cabeça e se machuque. E chama o SAMU, tá? É isso que tem que fazer. Chama o SAMU. 192, tá? Para quem não sabe o número do SAMU. Aí, ó, gente, fica a dica. Se a minha mãe desmaia em casa, cai no chão, e quando eu chamar mãe, não responder, o que eu devo fazer primeiro? Ligar pro SAMU? Eu preciso fazer o quê? Primeira coisa, ligar para o SAMU. Isso a gente aprende nos cursos, né? Assim, quando a gente está dando curso para ambulância básica, por exemplo. Um paciente que não responde, a gente precisa de suporte avançado. Então, a ambulância básica, antes de iniciar o atendimento, ela vai chamar um suporte avançado, que vai ser ligar para o SAMU. E a gente na rua é a mesma coisa. Então, outra coisa que eu ensino no curso é: sou sozinho, vou fazer o quê, né? Ah, vou checar pulso, ver se está respirando. Vou ligar para o SAMU. Tô sozinha e um bebê engasgou. Vou começar a fazer manobra, né? Se eu souber, vou ligar para o SAMU. A primeira coisa, liga para o SAMU. Então, mas aí vou atrasar. Coloca o seu celular no Viva Voz, liga para o SAMU e vai fazendo as manobras enquanto isso, se você souber. Mas a primeira coisa, liga para o SAMU, tá? Por quê? Às vezes... Pior que eu nem tenho celular. Pega o da mamãe, chama um vizinho, peça ajuda. Você vai precisar pedir ajuda antes de começar a fazer qualquer coisa. Então, se você tá sozinha em casa, você, Geo, criança, né, que tá sozinha em casa. Celular. Pois sai correndo e chama um vizinho para um vizinho ligar para o SAMU, tá? Sim, olha. Caso o telefone fixo toque no meio de uma tempestade com muito relâmpago, não é indicado atender a ligação, né? Por quê? Explique, por favor. Porque tem o risco, né? Durante uma tempestade, a gente tem aí vários raios. Então, ali, uma descarga elétrica, né, muito grande, sendo disparada em vários pontos. Quando a gente fala em rede, né, telefônica, a gente tem antenas. E essas antenas, elas ficam numa posição mais elevada. Tudo aquilo que é mais alto, mais elevado, aquilo puxa aquela descarga elétrica. E aí, eu posso estar no telefone, por um acaso, aquela descarga cair, aquela antena, né, puxar aquela descarga e aí eu receber essa descarga. Então, por isso, a gente não deve, né, usar o telefone fixo aí durante uma tempestade com muitos raios. Olha. Então, o SAMU é um serviço móvel de urgência. Quais são os exemplos de situações de urgências que podemos utilizar nesse serviço? Jo, maravilhosa a sua pergunta, adorei e vou aproveitar para dirigir essa resposta para o pessoal de casa, porque existe uma dúvida muito grande sobre quando se deve ligar para o SAMU. E aí, a gente acaba recebendo muitas demandas que não são demandas de SAMU, tá? Então, quando que eu devo ligar para o SAMU? Um caso desse, que eu tô em casa, de repente, a minha mãe, meu pai, meu marido, caiu e não responde. Então, tô chamando lá, ele não me responde, tá? E como que eu vou chamar? Vou bater mesmo no ombro e vou chamar, né? Fulano, ele não responde. Pra não fingir. Exatamente. Às vezes finge.
Se bater, já... Exatamente. Vejo, já ligo pro SAMU. Então, caso de dor no peito, né? Vou ligar pro SAMU. Casos de trabalho de parto, vou ligar pro SAMU. Casos de acidentes, né? Vou ligar pro SAMU. Um acidente aí de trânsito, um acidente em casa. Nossa, meu pai tá lá mexendo no telhado, caiu, né? Vou ligar pro SAMU. Casos de suspeita, por exemplo, de AVC. Então, a pessoa tá aqui conversando, de repente, ela começa a ter dificuldade para falar, começa a ter dificuldade para andar, você vê que o rostinho ficou um lado mais caído, a gente vai ligar para o SAMU. O que é AVC, mais ou menos? Perdão, vamos lá. O AVC é um acidente vascular encefálico, né? Então, é o derrame cerebral, né? Que as pessoas conhecem popularmente como derrame. Então, num caso de suspeita de derrame, que vai ser justamente o paciente está aqui conversando com você, de repente ele começa a ter dificuldade para falar, fica com uma fala enrolada. Ele está caminhando, começa a ter dificuldade para caminhar, para levantar o braço. Você vê que um lado do rosto está mais baixo e aí você deve ligar imediatamente para o SAMU. Então, a gente tem essas situações, a gente fala assim, quando alguém liga para o SAMU, o que você precisa pensar? Que vai ser deslocado um carro de emergência, uma ambulância de emergência, com uma sirene ligada, né? Vai te atender e vai te levar para um pronto-socorro. Então, eu tô com uma dor no dedo do pé que eu acabei de bater aqui no móvel. Será que isso é caso? Tem gente que liga, Jo. Eu acho que você sofre com isso, viu? Ai, bate o dedinho. Samurra, bate o dedinho. Exatamente. Então, existem algumas situações que não são casos de SAMU. Existem situações que são casos, sim, de atendimento médico, mas essa pessoa pode procurar uma unidade básica de saúde, né? Ou pode procurar a UPA, né? Não precisa de um carro de emergência com uma sirene ligada, enfim, para ir buscar essa pessoa. Então, a gente precisa ter isso em mente. Por quê, pessoal? Às vezes as pessoas ligam lá e aí elas ficam bravas quando o médico, ele recusa, ele não libera a ambulância. E aí elas ficam chateadas, às vezes elas xingam, são mal educadas, sabe? Nossa. Mas o que a gente precisa ter em mente? Às vezes, se a gente desloca uma ambulância para buscar você que bateu o dedo do pé, às vezes vai entrar uma chamada de uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, de uma pessoa que está infartando, né, de um bebê que está engasgado e a gente não vai ter ambulância para mandar. Então, por isso, a gente não pode ficar dispensando ambulância para casos que não são necessários. Sim. Hoje em dia, as pessoas ainda passam trote no SAMU? Ai, Jo, infelizmente, sim. Mentira. Sim. Às vezes a gente vai e, assim, às vezes as pessoas têm crianças, adolescentes que ligam, fazem piadinhas, mas tem gente Oi, é da padaria? Exatamente. Não sei qual é a graça nisso. Mas, enfim, e tem gente que passa trote, assim, de acidente mesmo, de chegar a fazer a gente se deslocar ao local e não ter ocorrência nenhuma, infelizmente. Nossa, sim, as pessoas... Grave. Muito grave mesmo, porque foi aquilo que eu acabei de falar, né? Às vezes, enquanto a gente está atendendo um trote, tem uma pessoa que realmente está precisando daquele atendimento e que vai ficar sem atendimento por conta do trote. Essa ficha aqui dá pra ler? É extremamente escrito isso. Agora eu vou dar um apelo aqui pras crianças, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Sabe por quê? Pode ser um parente seu que tá precisando. Por exemplo, você tá ali. Ai, é da padaria? E o parente seu tá aqui quase infartando, tentando ligar pro SAMU, mas você tá ocupando a rede. Gente, não façam isso. Se você conhece alguém que faz, pede pra ele não fazer também, gente, porque é muito errado e muito ruim. Ai, Jo, te amo. Obrigada por isso. Eu espero mesmo que as pessoas atendam esse apelo seu. Por favor, viu? Se a pessoa está com dor na coluna há 3 dias, mas não tem carro para ir no hospital, ela pode usar o SAMU ou deve pedir um Uber? Jo, é aquilo que eu falei. É assim, ela deve pedir um Uber, gente. Uma dor nas costas há 3 dias justifica deslocar uma ambulância, um carro de emergência, com sirene ligada, atravessando o trânsito todo para te buscar? A gente entende que é difícil, né? Você tá em casa com dor, não ter como se deslocar.
Mas a gente precisa ter essa consciência de que, às vezes, enquanto eu estou sendo atendida com essa dor nas costas há 3 dias, e eu não estou aqui minimizando a dor de ninguém, né? Só quem sente sabe aquilo como é. Mas a gente precisa ter a consciência de que, enquanto uma equipe está atendendo uma dor nas costas há 3 dias, eu posso ter uma criança engasgada e sem uma equipe para ir socorrer. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Não é que a sua dor não seja importante, não é que a sua dor não seja incômoda, mas não há necessidade de deslocar uma ambulância do SAMU para isso. Nossa. Foi difícil trabalhar durante a pandemia, vendo tantas pessoas morrendo e tendo que isolar os seus familiares, né? Sim, foi. Olha, eu nunca imaginei viver tudo que eu vivi na pandemia. E olha que eu já vi muita coisa triste, muita coisa feia no SAMU, né? E mesmo assim, isso não me preparou para viver o que eu vivi na pandemia. Eu trabalhei, na época, no Hospital Municipal, porque a gente teve uma demanda, né, muito grande de trabalho. Fiquei bem triste. Eu sei da sua história, né? Da sua mãe. Eu sei o que vocês enfrentaram. E, assim, muitas famílias passaram por algo parecido. E a gente que estava ali, a gente não tem como a gente não se envolver e não sofrer. Eu tive pacientes, assim, de entrar, né, no internamento comigo e da pessoa precisar ser transferida para UTI e dela pegar na minha mão e perguntar se ela ia sair dali. E, assim, conhecendo, entendendo a gravidade clínica, eu sabia que a chance dela sair era muito pequena. E estava internada ela e a filha. E aí as duas vieram, né? Mas a minha mãe vai sair, ela pegou na minha mão e aí eu expliquei. Falei, olha, você precisa ir para UTI porque aqui fora, no internamento, a gente não consegue mais oferecer o suporte que você precisa. Então, você está indo lá dentro para isso. Mas eu sabia que a chance dela sair era muito pequena. E ela não saiu. Então, assim, eu me sentia mal por não poder dizer a verdade, mas eu não conseguia dizer a verdade também. De você ter que olhar para uma pessoa e falar que talvez ela não vá sair. E isso foi um caso que eu tô te falando. E a gente viveu muitos casos assim. Eu recebi mensagens de familiares, assim, que antes de ir para a UTI, esse paciente estava sem celular. E aí eu falei, não, pega o meu celular para ligar para sua filha, avisar que o senhor está indo, né, e tal. E aí ele conversou com a filha, ele foi para a UTI, ele também não saiu. E aí, um tempo depois, ela me mandou mensagem para agradecer que aquela tinha sido a última vez que ela falou com ele. E foi porque eu emprestei o meu celular para ele ligar para ela. Então, foram muitos, muitos casos como esse que a gente enfrentou e que a gente estava ali. E parecia que não ia ter fim, sabe? Aquilo. Acho que eu nunca imaginei. Acho que nada do que eu vivi, né, profissionalmente, me preparou para viver o que eu vivi durante a pandemia. Eu sei. Eu sei o que vocês passaram também. Olha, vocês foram guerreiros. Em nome da população, eu quero agradecer vocês, pessoal do SAMU, por terem continuado lá. Pois é, gente. Tudo que é bom dura pouco, mas o amor de Deus dura para sempre. Tia Monique, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo? Ai, Gil, com certeza. Primeiro, eu quero agradecer a você e a sua mãe pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre o SAMU, de tentar orientar um pouquinho as pessoas sobre o nosso trabalho, sobre a importância do nosso trabalho, sobre quando solicitar, né, o nosso trabalho. Agradeço a oportunidade e o espaço. E te elogiar muito, porque você é muito maravilhosa, incrível. Obrigada. Sério, te desejo muito, muito sucesso, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Pois é, gente. Um beijo, um abraço, saúde!